A paz do Senhor a todos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Essa semana nós estamos estudando uma passagem do Evangelho que relata o primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes feito por Jesus. E hoje eu quero ler a mesma passagem, porém no Evangelho de João, no capítulo 6, mais especificamente nos versículos 5 a 7. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Nós vimos até aqui que Jesus, embora tivesse tentado se retirar para um lugar mais calmo e tranquilo com seus discípulos, a fim de que tivessem um momento a sós, foi surpreendido ao chegar naquele local por pessoas que tinham se deslocado para lá à sua espera. Havia ali uma multidão de pessoas e Jesus, ao olhar para aquelas pessoas, sentiu compaixão delas e começou a lhes ensinar. Nós vimos que num determinado momento, depois de horas ensinando, ministrando, e aquelas pessoas aglomeradas ali, aquela multidão de pessoas ali, os discípulos olharam para Jesus e falaram: Mestre, despede essa multidão para que eles possam comer, se alimentar, depois eles voltam. Mas como nós já analisamos, Jesus também estava preocupado com as necessidades materiais daquelas pessoas. E ele se recusou a dispensar, a despedir aquelas pessoas, porque ele queria suprir também aquela necessidade. E agora nós vemos na passagem de João, no Evangelho de João, que Jesus chama Filipe. E olha bem para Filipe e pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O texto fala que Jesus disse isso apenas para provar Filipe, porque em seu íntimo ele já estava ciente do que iria acontecer. Ele sabia muito bem o que ele iria fazer a partir dali. Mas talvez ele quisesse que Filipe e seus demais discípulos tivessem a dimensão do que ele iria fazer, tivessem a real compreensão do tamanho do milagre que ele iria operar. E naquela ocasião, Filipe olha para Jesus e fala assim: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um denário era o valor de um dia de trabalho. Então Filipe estava dizendo o seguinte: se eu juntar o equivalente a 200 dias de trabalho, a gente não vai conseguir comprar o suficiente nem para dar um pedaço de pão para cada uma dessas pessoas. O que Filipe estava dizendo era: Senhor, a multidão é muito grande. Em outras palavras, nem que a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, a gente conseguiria alimentar essas pessoas. Tem muita gente aí, Senhor. Tem muita gente. É impossível, não dá. Não dá para suprir a necessidade material, física dessas pessoas. Não dá. Mas como é dito no próprio texto, Jesus falou isso apenas para provar Filipe e seus discípulos. Jesus falou isso apenas para que todos tivessem uma real noção do seu poder. Apenas para que todos soubessem que ele tinha poder, sim, para suprir toda aquela necessidade, por maior que ela parecesse. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que independente do tamanho da sua necessidade, talvez você olhe hoje e fale assim: não tem mais jeito, estou falido, estou perdido, não tenho como pagar as minhas contas, não tenho como cumprir ou como arcar com todas as minhas obrigações. Cheguei num ponto em que eu estou devendo tanto, mais tanto,
que eu não tenho mais como me recuperar. Talvez você tenha chegado nesse ponto. Talvez você esteja num ponto em que foi dispensado, mandado embora e não tem mais como colocar comida na sua mesa. Não tem mais como pagar o aluguel. Não tem como pagar a prestação do seu carro, a escola dos seus filhos. Talvez você tenha chegado nesse ponto em que aos seus olhos é impossível se recuperar. É impossível suprir todas as suas necessidades. Talvez você esteja nesse nível de desespero. Mas esse texto mostra que Jesus conhece o tamanho da nossa necessidade. Sabe que para mim e para você, suprir essas necessidades é impossível. Mas Ele também sabe muito bem o que Ele pode fazer. Confia nele. Não tem necessidade que Ele não possa suprir. Confia nele. Nenhum desafio é grande demais para Ele. Confia nele. Confia nele para restaurar a sua casa, a sua família. Talvez você olhe e fale assim, é impossível. Não tem mais jeito. Não dá mais. Nada do que eu faça vai surtir efeito ou vai mudar essa situação com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha. Nada. Ei, Ele tem poder. E Ele sabe muito bem o que fazer numa hora dessas. Confia nele. Um bom dia a todos.